4 de novembro de 2025, nesta terça-feira da 31ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de São Carlos Borromeu, Bispo. Meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus, muito bom dia, terça-feira, terçou, que alegria nos encontrarmos. Vocês que me seguem nas minhas redes sociais, não esqueçam de curtir esse material, compartilhar, também vocês que me acompanham pela Rádio Rainha da Paz, né? Que alegria estarmos juntos, divulgue o nosso trabalho, a nossa rádio. Muito bem, queridos, iniciemos esse nosso programa nessa terça-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, antes de nós proclamarmos a palavra de hoje, o texto bíblico, e refletirmos como nós celebramos a memória litúrgica de São Carlos Borromeu, é muito importante nós conhecermos um pouquinho da trajetória deste homem que é um irmão na fé, né? São Carlos Borromeu, minha gente, viveu no século XVI, olha só, nasceu no ano de 1538 e faleceu no ano de 1584. Então, São Carlos Borromeu é celebrado na tradição católica como um dos grandes bispos reformadores da Igreja, no período chamado pós-tridentino, tá? Então, nós vemos que o que marca a personalidade de São Carlos Borromeu é a sua participação no chamado Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi o concílio da Igreja Católica que marcou a chamada Contra-Reforma, né? Eu acho que vocês devem se lembrar que no ano de 1517, Martim Lutero provocou a grande chamada Reforma Protestante, né? Até então não existia igreja protestante. E a igreja, para poder conter as reformas, que foram surgindo uma reforma atrás da outra depois de Lutero, né? A igreja se reúne em concílio, o Concílio de Trento, e faz a chamada Contra-Reforma. E São Carlos Borromeu participou, né? Ele atuou nesse Concílio de Trento, só para a gente se situar na história, né? Então ele influenciou decisões reformadoras, né? Que moldaram a igreja moderna, né? Então, dedicado à implementação das resoluções do concílio. Então vamos só refletir um pouquinho algumas das contribuições de São Carlos Borromeu para a igreja, tá? Primeira coisa, a reforma do clero, né? A exigência da residência dos bispos nos territórios das dioceses, né? Estava um pouquinho bagunçada a situação, né? Antes desse concílio, né? Os bispos moravam em outros lugares, em lugares longe. E desse concílio ficou decidido que o bispo deve residir no território da diocese onde ele é pastor, né? Também Carlos Borromeu teve uma grande contribuição e ele é marcado exatamente por isso, a criação dos chamados seminários. Hoje nós conhecemos os seminários, né, onde os seminaristas estudam, ou seja, os candidatos ao presbiterado, ao sacerdócio, aqueles jovenzinhos que estão se formando para serem padres. Foi criado exatamente na pessoa de São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu, né, o criador e o grande inventor dos seminários, né? E também ele prezou bastante pela disciplina e pela moralidade dos sacerdotes, né? Além da reforma do clero, também uma grande reforma litúrgica foi empreendida por São Carlos Borromeu, né? Ele aplicou no seu trabalho as reformas do Concílio de Trento, a reforma da música litúrgica, a aplicação dos sínodos diocesanos para promover as reformas do concílio. Também, além da reforma litúrgica, assistência social, né? O zelo pelos pobres, pelos fragilizados, né? Inclusive houve nessa época uma grande peste, né? Então a ação da igreja durante a peste de 1576, e São Carlos se dedicou muito a isso. E por fim também a questão da educação, né?
além da fundação dos seminários, também uma grande promoção de uma educação sólida, cristã, católica, né? A catequese que é reestruturada. Enfim, nós vemos em São Carlos Borromeu um bispo muito zeloso, super zeloso no seu tempo, olha só, distante de nós muitos séculos, né? Século XVI, gente. Então, hoje, ele que foi um exímio, um exemplo de pastor da igreja, sobretudo para nós sacerdotes, peçamos a ele a intercessão pela igreja que hoje caminha, que também tem os seus desafios que lhes são próprios, né? Então, São Carlos Borromeu, rogai por nós. Muito bem, meus queridos, dando sequência ao nosso programa, agora nós vamos proclamar a leitura que a igreja propõe como primeira leitura na liturgia de hoje. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos do 5 ao 16a. Irmãos, nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo, e todos membros uns dos outros. Temos dons diferentes, de acordo com a graça dada a cada um de nós. Se é a profecia, exerçamo-la em harmonia com a fé. Se é o serviço, pratiquemos o serviço. Se é o dom de ensinar, consagremo-nos ao ensino. Se é o dom de exortar, exortemos. Quem distribui donativos, faça-o com simplicidade. Quem preside, presida com solicitude. Quem se dedica a obras de misericórdia, faça-o com alegria. O amor seja sincero. Detestai o mal. Pegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, prevenindo-vos com atenções recíprocas. Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor. Alegres por causa da esperança, fortes nas tribulações, perseverantes na oração. Socorrei os santos em suas necessidades, persisti na prática da hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, mantende um bom entendimento uns com os outros, não vos deixeis levar pelo gosto de grandeza, mas acompanhai-vos às coisas humildes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, então nós estamos acompanhando já há algumas semanas o texto da carta aos Romanos. É sempre bom lembrar que Paulo, ele escreve a carta aos Romanos mais ou menos no ano 57, né? E o objetivo dessa carta é explicar a chamada justificação pela fé, né? Então são consideradas aqui exposições sistemáticas da chamada teologia paulina, abordando temas como a graça, fé, lei, liberdade, vida no Espírito. E hoje nós acompanhamos esse capítulo 12, versículos do 5 ao 16. Aqui Paulo passa da teologia especulativa para a prática cristã concreta, né? Então, depois de desenvolver argumentos sobre a salvação, sobre a graça, nos capítulos anteriores, agora ele instrui a comunidade sobre como viver, né? Como viver como corpo de Cristo, tá? Então, esse trecho de hoje, ele trata da interdependência dos membros do corpo, o uso dos carismas, também chamados dons espirituais, né? Os relacionamentos na comunidade e atitudes práticas que refletem o compromisso cristão, tá? Então vamos pegar cada ponto, os pontos mais importantes. Primeiro, falar da questão da unidade do corpo. Olha só,
Assim, nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, Paulo ele retoma a metáfora do corpo que ele usou na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Tá? A palavra um só corpo, ensoma, né? Na língua grega, enfatiza a unidade orgânica, não a uniformidade. É diferente. Unidade orgânica é diferente de uniformidade. Uniformidade, ou seja, presta bem atenção nisso. Cada um dos elementos, na uniformidade, cada um dos elementos deve ser igual aos outros. Ou seja, tudo deve ser igual, né? E compacto. Agora, a unidade orgânica, não. Ou seja, elementos diferentes podem se congregar e se unir na unidade. E é isso que é pregado por Paulo, tá? É esse o significado desse um só corpo. Em Cristo, a expressão em Cristo, indica que Cristo ele é o fundamento dessa unidade. Não é uma ideia filosófica, uma abstração. Ele é o fundamento. Depois, a expressão membros uns dos outros mostra a interdependência mútua. Ou seja, ninguém é autossuficiente. Um membro, mesmo que diferente do outro, deve depender do outro nesta unidade orgânica. Olha que bonito isso, né? Então, quais aplicações práticas desse versículo, né? Primeira coisa, que nós precisamos reconhecer, né, que nós fazemos parte de uma comunidade, tá? Não existe cristão solitário, gente, né? Às vezes a gente vê algumas pessoas que foram batizadas e depois que não participam mais da igreja, e as pessoas elas querem enganar elas mesmas, né? Porque aquela frase, né? Eu sou um homem ou uma mulher de fé, eu rezo em casa, eu tenho minha fé, mas não vou na igreja, não. Eu não preciso de ir na igreja, eu tenho a minha fé sozinho. Não existe fé sozinho, gente. Não existe fé sozinho. É por isso que Paulo ele vai usar essa teologia do corpo místico, que é própria dele, para falar que nós somos membros independentes, mas ao mesmo tempo dependentes dos outros, porque formamos o corpo de Cristo, né? É só nós olharmos para o corpo humano, né? Olha só, a nossa mão tem a base da mão, depois tem os dedos. Nos dedos tem a ponta dos dedos onde estão as unhas. Ou seja, eu não posso pegar uma unha, né? Vou pegar a unha do dedinho, por exemplo, e falar que aquilo é a mão. Não é a mão. Agora, se eu pegar uma mão congregada com todas as suas partes, ou seja, né, a base, os dedos e as unhas, e olhar para a unha e falar, é minha mão. De fato, a unha estando num dedo, que estando unido à base da mão e unidos aos outros dedos, a unha é a mão. Mas a unha sem as outras partes, ela não é a mão. Ela é simplesmente uma unha. Então, acho que dá para vocês entenderem isso, né? Por exemplo, vamos pegar mais um exemplo para vocês entenderem em relação ao corpo, né? Pega, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo para vocês entenderem. Pega um dedo mesmo, o dedinho da mão, né? Se eu olhar o dedinho da mão, que está conexo à minha mão e que está conexo ao meu corpo. Se eu olhar para o meu dedo, eu falo, isso é meu corpo. E de fato, é o dedinho da mão, mas é meu corpo. Se acaso o meu dedo for amputado e eu pegar o meu dedo assim na minha frente, eu já não posso falar que aquilo é meu corpo. Por quê? Porque não está mais conexo
aos outros membros. Ou seja, minha gente, não é cristão, ou seja, não é igreja, quem não está unido aos outros membros da igreja, ou seja, quem não está unido à igreja. Não faz parte do Cristo corpo. Por isso, nós precisamos valorizar as diferenças das pessoas, porque as pessoas que são diferentes, elas trazem diferentes dons, e a diversidade fortalece o corpo e faz o corpo ser corpo. Ora, o dedinho de uma mão não é igual ao outro dedinho da outra mão, que não é muito menos igual ao dedinho do pé, que não é igual ao braço, à perna, cada um é diferente do outro. Mas é a diferença que congregada forma o corpo total. A gente precisa entender um pouco essa teologia paulina, presta bem atenção, para a gente entender que a gente precisa do que é diferente. Sabe, gente, tem gente que quer que todo mundo seja igual a ele ou a ela. Ora, comece a desfrutar um pouco daquilo que é diferente de você. Tem coisa boa que se difere da gente. Eu sempre falo isso no seio eclesial, na vida pastoral da igreja, eu sempre tenho falado isso, né? Pega, por exemplo, a igreja. Tem os benditos chamados tradicionalistas, tem os benditos chamados progressistas, tem as pessoas moderadas. Ora, todo mundo é católico e é cristão. Por que um quer ser melhor e quer destruir o outro? Ou por que todo mundo quer falar de si mesmo em detrimento do outro, falando que o outro é menor, ou o outro tem uma experiência de Deus que não é relevante? Cada um experimenta Deus de uma forma diferente, né? Pega também, a gente usa o exemplo do próprio clero, né? Tem gente, por exemplo, que implica com padres que usam batina. Eu de novo vou falar desse assunto, né? Olha só, um padre que usa batina não é mais padre do que um que não usa. Como o contrário, um que não usa não é mais padre do que um que usa. Isso é uma questão de perfil, uma questão pessoal. É uma questão do jeito de ser da pessoa, do que ela é, de como ela exerce o ministério, né? Vou dar um outro exemplo. E aí fica a gente falando, querendo que todo mundo seja igual X ou igual Y. Não vai ser, gente. A riqueza da igreja está exatamente nas diferenças dos membros. Será que é difícil a gente entender isso? E fica lá a briga, falando um grupo do outro, porque não sei o que, né? Quem é mais carismático que fica falando de quem não é, e, sabe, umas coisas, o contrário também, que fica apontando que, né? Cada um é diferente do outro, cada um expressa a fé de um jeito diferente do outro, e isso é a riqueza da igreja. Isso eu estou falando da igreja, mas isso vale no seu trabalho, no seio social, né? Não, as pessoas que não são como eu não prestam. A gente pensa assim às vezes. E não é assim a vida, minha gente. Não é assim, né? Depois ele vai falar dos carismas, né? Nesse capítulo 12, versículo 6 em diante. Olha só, possuindo, porém, dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada, se alguém tem o dom da profecia, que o exerça proporcionalmente à sua fé. Se alguém tem o dom do ministério, que ministre. Se alguém tem o dom de ensinar, que ensine. Se alguém tem o dom de exortar, que exorte. Olha só, o que dá, né, que o faça com simplicidade, o que preside com diligência, o que exerce misericórdia, faça com alegria. Ou seja, cada um tem aptidão para fazer algo diferente, são chamados carismas. Dons da graça de Deus, não capacidades naturais, né? Então Paulo lista 7 dons aqui. Nós temos a profecia, o ministério, o ensino, a exortação, a generosidade, a liderança e a misericórdia. Cada dom é proporcionalmente à fé, né? Ou seja, use o dom com confiança em Deus. Cada atividade tem uma qualidade específica. Simplicidade, diligência, alegria.
E tudo, quando congregado na unidade, acaba tornando o corpo pleno. Pega, por exemplo, um grupo, uma equipe de trabalho, lá onde você trabalha, né? Aliás, tem empresas que já fazem isso. Tem empresas que, para contrata pessoas de temperamentos diferentes, para que, quando congregados, quando a equipe estiver reunida, um complete o outro. Tem empresas que já estão usando essa psicologia, né? E é interessante isso. Use do que o outro tem de diferente de você para benefício seu e da equipe. Como é difícil, às vezes, pensarmos isso, né, gente? Depois Paulo vai falar do amor cristão, né? O amor seja sem fingimento, detestai o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraterno. Olha só. Então, o amor sem fingimento, o agape, né? Autenticidade radical, não teatralidade, gente. Né? Amar mesmo é assumir o outro. O outro tem defeitos diversos. Nós também temos. Amar é assumir o outro. Né? Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Ou seja, fazer um discernimento moral ativo. Né? O amor fraterno, a bendita palavra grega, né? Filadélfia, né? Um amor específico entre irmãos na fé, né? Filós, né? Depois, preferir ao outro, diz Paulo. Olha só, que interessante isso, né? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraterno, preferindo-vos uns aos outros em honra. Ou seja, um ato de humildade, né? Considerar o outro melhor. É claro que é um exagero, uma hipérbole, mas o que ele quer levar a refletir? Que a gente precisa se esforçar para ver o que o outro tem de melhor do que eu. E é verdade, gente. Tem gente que se acha o perfeito, né? Ninguém supera, né? Tem gente que se acha insuperável. Eu vou dizer para vocês, o único insuperável é Deus. Eu vou falar da minha pessoa como sacerdote, por exemplo. Claro, eu sou sacerdote, eu sou padre, e me comparando aos outros padres, eu tenho algumas virtudes que são próprias minhas, são minhas virtudes. Aí, olhando outros padres, talvez não tenham aquilo que é virtuoso em mim. Só que as outras pessoas, elas têm virtudes que são próprias delas e que eu não tenho. E eu preciso ter consciência que isso é assim. Eu não sou o cara. Eu tenho coisas boas em mim? Tenho. Mas tem outros padres que fazem coisas que eu não consigo fazer. E tá tudo bem. A vida é assim. A gente precisa ter consciência disso. Né? Por isso a multiplicidade de dons. Por isso a necessidade dos outros. A necessidade de todos. E conhecer o que é bom e melhor no outro do que em mim. De fato, olha só, para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando você vê uma pessoa que faz alguma coisa, uma coisa muito bem feita, de fato, você faz isso muito bem. Nisso eu sou péssimo, mas você faz muito bem. Parabéns. É um ato de humildade, né, gente? É um ato de humildade. Depois ele vai falar da paciência na tribulação. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Né? Então, a qualidade daquele que é parte do corpo de Cristo. A paciência, a perseverança, a esperança. De tal modo que se eu careço de alguma dessas coisas, eu vou comprometer as pessoas com quem eu estou ligado. Né? Então, para a gente resumir esse texto tão bonito de hoje, né? Nós precisamos ser genuínos nos nossos relacionamentos. Sem máscaras, sem interesses egoístas, honrar os outros, valorizar os outros antes de nós mesmos. A tendência natural é nós valorizarmos a nós mesmos e depois os outros. Faça o contrário. Né? Cultivar a alegria. Não porque a vida seja fácil, né, gente?
mas porque nós temos confiança em Deus, que Deus está conosco. Persistir na oração, mesmo quando tudo parecer difícil. Rejeitar o que é mal, a injustiça, a mentira, o egoísmo. É isso que o texto de hoje nos sugere. Um texto muito bonito, né? Muito bonito para todos nós, né? Texto muito bonito mesmo. Depois tem a parte final. Ele vai continuar, né? Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Ou seja, orar pelo perseguidor, né? Criar empatia, né? Chorar por aqueles ou com aqueles que choram, né? Ser sensível, porque nós temos a tendência de sermos frios, né, gente? De sermos frios em relação ao sofrimento do outro. Né? Cultivar uma unidade comunitária, que é o que o texto está falando, né? Tendes vós mesmos os mesmos sentimentos. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos nas humildes. Ou seja, cuidado ao exercer posições de poder. Exerça com humildade. A gente vê, por exemplo, na igreja. Isso, claro, eu falo da igreja porque eu tenho mais contato com essa realidade, né? A pessoa, ela é silenciosa, ela é tranquila, tem gesto tranquilo, sereno. A hora que ela assume uma posição, por exemplo, de coordenador, a pessoa se revela, né? Na arrogância, na prepotência, na grosseria, na implicância com os outros. Isso mostra o quanto nós temos de Deus em nós, né, gente? Quando vai exercer uma atividade de poder, exerça com simplicidade, né? Exerça com simplicidade, somando. A gente tem que aprender a congregar e não dividir. A gente tem que aprender a acariciar e não maltratar. Né? Isso vale também onde nós trabalhamos, nos nossos ambientes sociais. Né? É um grande desafio. Que a palavra de hoje nos ajude, gente. Né? Nós temos carismas que não são próprios. Exerçamos com humildade, também com disponibilidade, os dons que Deus nos deu. Tá certo? Muito bem, queridos. Desejo a vocês um excelente dia, com muita paz, saúde, muitas alegrias. Terçou, hoje nos recomendamos a intercessão de São Carlos Borromeu. Vocês que me seguem pela Rádio Rainha da Paz, continuem conosco conectados, escutando uma boa música católica. E vocês que me seguem nas redes sociais, não esqueçam de compartilhar, de curtir, né, no YouTube ou no Facebook, onde você está acompanhando. Não deixe de curtir e de compartilhar esse material. Louvado seja Deus. Força e coragem, queridos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.